Olá pessoal, bom dia, Alex Noronha aqui falando. Hoje eu vou falar sobre um aspecto para a gente entender mais ou menos como é que é a questão da educação médica, da indústria, tudo isso, como ajuda a, a exercer uma cultura que é baseada em medicamento, baseada em remédios, né? No dia 13 de dezembro agora, 13 de novembro, minto, o The New England Journal of Medicine, uma conceituadíssima publicação médica, divulgou um artigo comparando uma polipílula com ou sem aspirina para pessoas sem doença cardiovascular documentada e estudando o impacto disso na redução de eventos cardiovasculares. Tá? A polipílula seria composta de simvastatina, atenolol, hidroclorotiazida e ramipril. Isso que é um remédio de pressão. Isso associado ou não ao uso de aspirina diariamente. Esses pacientes foram avaliados por anos, tá? Esses pacientes foram classificados para entrar nesse estudo como tendo pelo menos risco intermediário de desenvolvimento de doença cardiovascular. E aí, o resultado foi que quem tomou a polipílula, tá, teve uma redução de eventos. Pois bem, e aí o que a pegadinha acontece, que o que a comparação é polipílula mais aspirina, ou polipílula mais placebo, ou placebo mais placebo. Essa foi a comparação. Quando a gente diz que um paciente tem risco intermediário, né, de desenvolver doença cardiovascular, que paciente é esse? Esse paciente é um paciente que pode ser hipertenso, ele pode ser diabético, obeso, sedentário, fumante. E todas essas características que o deixam como sendo classificado como risco intermediário são características que na imensa maioria das vezes a gente consegue mudar. Ou seja, ele pode parar de fumar, ele pode deixar de ser sedentário, ele pode perder peso, ele pode deixar de ser hipertenso, ele pode deixar de ser diabético, mas o estudo obviamente não leva em conta isso, né? E aí é jogado um resultado mostrando, olha, se você tem um paciente que tem risco intermediário, vale a pena dar uma polipílula para ele. A questão não medicamentosa é tudo. Nunca vai haver esse estudo mostrando, mas se você reverter, se você fizer dieta e atividade física e cuidar da saúde, e você deixar de ser hipertenso, deixar de ser diabético, deixar de ser, parar de fumar e blá, 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 e aí a incidência de eventos vai ser ainda muito menor. E isso não acontece. Então, o grau de comprometimento com os resultados para induzir a prescrição de medicação é muito grande, é sempre muito grande. E depois desses resultados, isso acaba vendo outros estudos que normalmente corroboram essas informações, até que uma coisa dessa acaba entrando como diretriz, como recomendação global. O detalhe é que, na outra ponta, a gente já viu aqui estudos bem robustos falando que a ingesta de gordura saturada não tá relacionada à doença cardiovascular, ingesta de alimentos ricos em colesterol não estão relacionados com doença cardiovascular, porém continuam
existindo essas recomendações de restringir esses alimentos nas diretrizes. Para esse tipo de estudo, as sociedades são cegas a esse tipo de informação, mas para o estudo relacionado a medicamento, para prescrição de medicamento, isso entra rapidamente, isso entra facilmente nas diretrizes. Infelizmente, a gente sabe que essas coisas não são isentas de interesse, tá? Então, essa é a informação de hoje, para que a gente sempre realmente, nós, profissionais de saúde, temos que tomar muito cuidado com essa questão de diretrizes, estudos, para que a gente não entre num ponto em que tudo vire remédio, ok? Bom dia, até a próxima.